Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, o Senhor Jesus se encarregou, morreu e derramou seu sangue precioso por nós, assim lavando os nossos pecados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais a maldição, o castigo eterno, mas nos permitiu a viva esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Agradecemos por toda essa grande graça que nos permitiu. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando a palavra do Senhor, estamos aprendendo a sua palavra e agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a comunhão de estarmos dentro do seu corpo de Cristo. Nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um, Senhor. Senhor, esse mundo, cada momento, vai se tornando maligno, cheio de pecado. Nós não sabemos o que há de acontecer no dia a dia. É um mundo maléfico, Senhor. Mas que a graça do Senhor, o auxílio do Senhor, o poder do Espírito Santo possa estar conosco. Porque senão, não podemos vencer este mundo. Nós não podemos nem fazer conforme a sua vontade. Nós que temos as nossas fraquezas e dificuldades sendo cuidados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar através da graça, da mão de poder. Que o Senhor permita para que nenhum mal possa governar sobre nós. Que o Senhor permita para que o nosso caminhar possa estar firme diante do Senhor. Que na nossa vida, no dia a dia, possamos agradar ao Senhor Deus, possamos dar glórias ao Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar da nossa vida, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, estão guardando o Evangelho para pregarem para todas as pessoas. Que o Senhor possa guardar a fé desses irmãos e irmãs, protegê-los através da palavra. Deste mundo maligno, cheio de pecado, que possam evangelizar, testificar de forma firme, para que assim possam cumprir o seu trabalho, o seu ministério, Senhor. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem na fraqueza, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um. Nós oramos e pedimos ao Senhor, para que a cada momento o Senhor possa nos permitir a palavra necessária para nós, possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. E nesse presente momento também a sua santa vontade, a palavra que o Senhor deseja nos manifestar, que o Senhor possa nos ensinar para que nós possamos compreender, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não queria continuar ouvindo o louvor, mas acabou rápido, não é? Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5. Palavra de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Eu irei ler. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podemos ler até aqui. Durante o inverno, que tudo parecia estar morto. Agora as flores estão florescendo, a vida está germinando. Nós estamos na primavera. O nosso coração também, pela graça e a palavra do Senhor, nessa estação pode se renovar diante do Senhor. Então, a partir de hoje, durante várias semanas, eu quero continuamente aprender sobre essa palavra de Mateus capítulo 5. A palavra de Mateus capítulo 5 até 7, nós podemos dizer que são os ensinamentos do Senhor Jesus sobre o monte. É o momento onde o Senhor Jesus subiu ao monte e ensinou a sua palavra para muitas pessoas. E é por isso que podemos dizer que o Evangelho sobre o monte também. Então, a palavra de Mateus capítulo 5 até 7 são palavras muito importantes. Tem um ensinamento precioso que nós devemos receber. É por isso que nós falamos que são palavras realmente essenciais. E essas palavras é necessário que nós possamos conhecer exatamente. Então, realmente, o título, nós podemos dizer que é a felicidade do cristão. Então, qual é a bênção que o cristão recebeu? É isso que o Senhor ele está nos dizendo aqui. Se olharmos em Êxodo, capítulo 19, versículo 16 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele conduziu o povo de Israel para fora do Egito e levando-os até o monte de Sinai, o Senhor permitiu os 10 mandamentos. E o Senhor se manifestou no monte Sinai. E o Senhor, quando ele se manifestou no monte Sinai, ele se manifestou com grandes nuvens, muito escuras, realmente com soar de trombetas, com trovões, e também uma grande fumaça, realmente como se fosse uma grande fumaça, realmente escura. E o monte Sinai também, ele se estremeceu. Então podemos dizer que o Senhor Deus, ele se manifesta como um Deus da justiça, um Deus do medo, do temor, que julga o pecado. É por isso que o povo de Israel ficaram em temor e tremor. É por isso que na palavra do Senhor Deus também, Moisés e Arão, somente eles podiam chegar perto do Sinai. O Senhor disse que qualquer um que se aproximar do Sinai iria morrer. Então por que o Senhor disse uma palavra dessas? Então, para o que o povo de Israel, realmente que eram escravos, realmente foram libertos do Egito, mas para entrarem na terra de Canaã, ainda eles precisam realmente viver no deserto. Por quê? Eles desobedecem ao Senhor Deus, eles vão contra o Senhor Deus, murmuram. É por isso que o Senhor Deus se manifestou como um Deus do medo, do temor para eles. Então, mas se nós olharmos na palavra que nós lemos aqui, esse Senhor Deus, ele veio como um formato de homem como nós para este mundo. Toda a pobreza que o homem pode sofrer, o sofrimento, todas as dificuldades, já que ele veio para salvar o pecador, o Senhor Jesus. Durante 30 anos, quando ele viveu a sua vida dentro da família, e 3 anos e meio quando ele viveu pregando. Então haviam realmente grandes multidão que seguia o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus, ele subiu no monte e se assentou ali. Então, eu acredito que não era um monte tão alto, mas o Senhor estava assentado ali no monte e muitas pessoas acho que estavam assentadas ali embaixo. Então, penso eu que o Senhor Jesus poderia estar sentado sobre uma pedra, uma rocha, e olhando para a multidão que estava ali embaixo e estava ensinando a palavra. Uma palavra de Mateus capítulo 5 até 7, uma palavra bem longa. Então, o Senhor Deus que se manifestou no Sinai é totalmente diferente do Senhor Deus que se manifestou como homem neste mundo. Está sentado sobre um monte e agora está olhando para a multidão. E ele se manifesta em um formato muito piedoso, uma voz mansa, suave. Podemos ver que o Senhor Jesus está dizendo essas palavras. Então agora não é o Senhor Deus que julga o pecador, mas é o Senhor Jesus que tem piedade pelo pecador. É o Senhor Jesus que veio para salvar o pecador. Então podemos ver como ele é realmente bondoso, carinhoso para com o pecador aqui. Então o Senhor Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu ao monte. Naquele tempo havia uma grande multidão na frente do Senhor Jesus. Olhamos em João capítulo 6 também. Haviam, sem ser homens e mulheres e crianças, pode ser que no número total, já que eles falavam que tinha por volta de 5.000 homens, né, juntando com mulheres e crianças, pode chegar a 20.000, não sabemos. É um número muito grande de pessoas que se ajuntou diante do Senhor Jesus. Então, mas o Senhor Jesus, ele pregou essa palavra realmente de forma suave para eles. E se nós começarmos a imaginar um pouco esse formato do Senhor Jesus pregando, pense bem, eu estou aqui na frente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está ali assentado num lugar alto, na nossa frente, e o Senhor Jesus, ele não olhou somente para a multidão que estava ali. Mas o Senhor Jesus, sobre o monte, ele olhou para todas as gerações que estavam por vir. O Senhor Jesus não está vendo somente as pessoas que estão na sua frente, mas nós que estamos assentados aqui também, com certeza fomos vistos pelo Senhor Jesus. E também se olharmos em Mateus capítulo 9, versículo 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. O povo de Israel é um povo escolhido pelo Senhor Deus. Dentro da história do povo de Israel, o Senhor Deus ele manifestou muitos milagres para este povo. O Senhor enviou muitos dos seus profetas, ensinou as suas palavras. Podemos ver que haviam vários líderes do povo de Israel naquele tempo também, que ensinavam a palavra. Fariseus, sacerdotes, os líderes, os judeus. Mas ao ver do Senhor Jesus, eles não são pastores espirituais. Em Ezequiel 34 também, as ovelhas do Senhor estão andando desgarradas pelos montes, mas não estão procurando pelas ovelhas doentes, mas estão o quê? Realmente comendo a gordura e vos vestindo da lã, matando o cevado. É por isso que o Senhor Jesus, olhando para a grande multidão de Israel que estava à nossa frente, está dizendo que eles são realmente como ovelhas desgarradas. Como em João capítulo 10, o Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor. Então, o pastor é aquele que conduz, ele é o bom pastor que conduz as ovelhas perdidas para o reino do Senhor Deus. Até no presente momento também. O evangelho é pregado por todo mundo. O evangelho já foi
A Bíblia foi traduzida para mais de 5.000 idiomas diferentes. Nós temos vários cristãos, dito cristãos no mundo, nós temos várias igrejas, denominações, várias pessoas que têm zelo e esforço. Mas ao ver do Senhor Deus como é, o Senhor Deus ele está vendo o quê? Realmente entristecido. Que são como ovelhas desgarradas. São ovelhas perdidas. Então não existe pastores que estão conduzindo-os. Eu estava vendo um dos canais religiosos na TV, mas a coisa mais importante, a palavra que tem espiga, eles não têm. O tema são coisas boas, mas que não tem o centro, não tem algo que é realmente importante. Então essa vida realmente de aparências da vivência cristã realmente é algo muito infeliz, é algo triste. As pessoas elas frequentam a igreja esforçadamente, mas tem muitos espíritos que não receberam a salvação. Eu acredito que o Senhor Deus realmente vai ter pena, vai ter compaixão, né? Que seria pena deles. Então, porque pensem bem, todas as pessoas que estão vindo diante do Senhor Deus são vistas pelo Senhor. O Senhor abre a sua boca e diz para eles. Então, nesse presente momento também, o Senhor ele está dizendo para nós devemos pensar desse jeito. Então, na palavra que nós lemos hoje, se nós olharmos no versículo 2, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino dos céus. O Senhor ele continuamente está ensinando quem são os bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Todas as pessoas do mundo desejam receber esta bênção, mas as pessoas não sabem o que é a bênção. As pessoas, quando pensam em bênção, eles pensam que é para ter a saúde da carne, é para que os seus negócios possam ter sucesso, é que os filhos possam viver uma vida esplêndida neste mundo, ter o sucesso. Então as pessoas pensam que isso seria a bênção. Então, se pensarmos de forma fácil, então é comer bem, viver bem na carne. Mas isso tudo acaba com o fim. E morre. E se eu morrer, ali acaba. Porque existe o que? A perdição depois dessa morte da carne. Então, as pessoas não conseguem ver o que está logo depois da morte, porque realmente só conseguem enxergar as coisas reais, as coisas que são visíveis neste mundo. Então, mas a bênção que o Senhor Jesus está dizendo não é essa bênção dessa carne. O Senhor, ele veio nos permitir a bênção. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, também nós podemos ver que o Senhor Jesus ele já disse. Vamos procurar essa palavra, Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15. Capítulo 12, a partir do versículo 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então havia uma grande multidão na frente do Senhor Jesus. E um homem da multidão foi para o Senhor Jesus. E ele disse: Mestre, diga ao meu irmão para que reparta a herança de meu pai comigo. Então, o meu irmão é uma pessoa muito cobiceira, né? Então, ele está querendo levar tudo para si. Antigamente isso já acontecia, hoje em dia nós também temos pessoas assim. Vamos pensar que os grandes presidentes das grandes empresas, quando eles morrem, os filhos brigam entre si para o quê? Terem os bens, a herança que o pai deixou. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo
Então ele está dizendo para eles: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O Senhor Jesus não veio para julgar essas coisas ou para repartir os bens. Seria bom se o Senhor Jesus fosse o juiz, não é? Perguntará qual é a sua herança, chama teu irmão, para que você, irmão, reparta com seu irmão mais novo. E assim também, se já repartiu de forma justa, pode usar aquilo como um exemplo e resolver o problema dessa disputa de herança. Mas o Senhor Jesus não fez nada disso. O Senhor Jesus agora está dizendo. Então, esse irmão mais velho é com uma pessoa realmente bem. Com grande cobiça, mas esse irmão mais novo também é. E pensem bem, cada um tem a sua própria cobiça e cada um está dizendo, querendo brigar. É por isso que o Senhor ele disse o quê? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza do homem, essa cobiça não tem fim. O homem busca a honra, a glória, os méritos deste mundo, as riquezas, buscam todos os desejos deste mundo. Então tem essa vontade, essa ambição de buscar as coisas deste mundo. Mas o Senhor ele disse para vencer, guardar deles, realmente da avareza. Então o objetivo do homem estar vivo, estar vivendo neste mundo, o valor, o real sentido, a felicidade do homem neste mundo, não está nos bens, não está na posse, na herança. Não é se tornar um rico. E o Senhor, ele também está dizendo, logo em seguida ele contou uma parábola dizendo que um homem rico, ele começou a produzir em abundância e começou a construir celeiros maiores e começou a recolher durante muitas coisas e disse: Alma, tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então, já que ele ajuntou muita coisa para anos, então pensei bem, é uma pessoa muito rica. É uma pessoa que já tem bens para viver anos e anos sem realmente empobrecer, então vai viver muito bem. Pensa bem que ele tem bilhões de reais como herança, tudo guardado em bens, mas mesmo assim o homem não tem fim na sua cobiça. Então essas pessoas, elas pensam que têm sucesso na vida. Muitas pessoas têm inveja disso. Mas o Senhor ele está dizendo: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, já que ele disse que ele tem sucesso, o Senhor está dizendo: Ô seu insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Realmente de comer, beber, descansar, folgar. As pessoas do mundo, elas desejam essas coisas, mas tem que ter o quê? Realmente uma preocupação espiritual, porque o Senhor Deus permitiu o espírito para o homem, ele vive com essa preocupação, porque o homem, se ele não entrar no reino do Senhor Deus, ele vai para a perdição eterna. Já que ele tem a imagem do Senhor Deus, ele tem o espírito que o Senhor Deus permitiu para ele, para que ele possa buscar a eternidade, possa buscar o Senhor Deus. Então precisa ter essa sede espiritual, mas as pessoas elas tentam o quê? Realmente satisfazer ou tentam encobrir isso através da satisfação carnal. É por isso que o Senhor está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, tudo que você tenha juntado, seja glória, honra neste mundo, se hoje à noite mesmo o Senhor ele vier buscar, ele pedir isso de você, realmente, o que vai ser de tudo isso? Então, este homem está juntando riquezas para a sua carne que está para morrer, mas é o mesmo que é um homem que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? O Senhor Deus ele não criou o homem para ganhar essas coisas na terra, mas para ter a vida do Senhor, para ter o amor do Senhor. Então, a herança do reino dos céus que o Senhor Deus quer nos permitir, para que nós possamos viver a eternidade com o Senhor. O Senhor, ele para nos permitir, para que nós possamos ser como o Senhor. O Senhor Deus, ele nos criou com a sua imagem, que é o Espírito. Mas os homens são o quê? Muito loucos, insensatos, que não conseguem ver. As pessoas estão ajuntando riquezas para a sua própria carne. É por isso que o Senhor diz: assim é aquele que se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, se nós olharmos para as coisas deste mundo, são coisas assim, realmente momentâneas que irão passar e desaparecer. É como se fosse
o sonho de uma noite. Então, realmente, é um único dia, seja de rico ou seja de pobre, seja tendo sucesso ou falindo, é como um sonho de uma noite. Nós estamos vivendo aqui por um momento e passamos. Isso não tem como se tornar uma bênção real. Então, a bênção que o Senhor Deus ele nos permitiu é diferente. Como Efésios, capítulo 1, versículo 3 também. Ele já disse: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que o Senhor Jesus ele já nos permitiu as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o Espírito receber a salvação primeiro. Se tornar o filho do Senhor Deus. A herança do Senhor Deus que se torna sua. Se o pai é rico, o filho também é rico. O nosso Senhor Deus, ele é um Deus eterno. É um Senhor Deus da glória. Se meu pai aqui neste mundo da carne, ele é rico, daqui a pouco ele vai falecer. Daqui a pouco eu também vou morrer. Então, realmente pelo Senhor Jesus, realmente o Senhor ele disse que irá nos permitir as bênçãos espirituais. E o que são essas bênçãos? É para nós podermos compreender essa graça do Senhor. Quando nós realmente recebemos a salvação, nós recebemos essa bênção do Senhor Deus. Então, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos a bênção de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Estamos vivendo neste mundo. Realmente nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele está conosco. O Senhor Deus nos permitiu a glória, a esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Não existe nenhuma bênção maior do que essa neste mundo. As pessoas deste mundo dizem que foram abençoadas aqui neste mundo. Será que é possível comparar essa bênção desse mundo com a nossa? A bênção que recebemos do Senhor, a bênção que nós recebemos, primeiramente, é dado a bênção para aqueles que são pobres de espírito. Para receber essa bênção, precisa ser alguém que é pobre de espírito. Então, no mundo, as pessoas que são ricas, que nós dizemos que são abençoadas, é muito simples. Você pergunta, você quer ser abençoado? Ele fala, sim, eu quero. Qual é a bênção que você quer? Ah, eu queria me tornar um homem rico, cheio de dinheiro. Ah, eu queria ter saúde. O rico também ele fala, ah, eu gostaria de ter poder neste mundo. Depois que ter o poder, ele quer ganhar muito dinheiro com seu poder. Numa quantidade que ele não consegue nem administrar, ele fala, eu quero me tornar um rico, poderoso. Eu quero ter glória neste mundo, honra. Coisas temporárias deste mundo que irão perder, que irão desaparecer. Mas então, já que não sabem qual é essa bênção do Senhor Deus. Igualmente, Tiago, capítulo 2, versículo 5. O Senhor ele chamou os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. O Senhor Deus ele enriquece aqueles que são pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Então, o Senhor Deus já disse, se realmente não irá permitir, como herdeiros do reino de Deus que prometeu aos que o amam. O Senhor, ele escolheu, os chamou. Aqueles que amam o Senhor. Após receber a salvação, nós nos tornamos pessoas que amam o Senhor. Então, nós somos aqueles que irão herdar o reino de Deus. Isto é a bênção de Deus. Então, é por isso que nós podemos dizer que somos pobres de espírito. Não está falando somente a carne ser pobre, mas aqui ele está falando que o espírito precisa ser pobre. Assim como na palavra de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, já disse que nós viemos nu para este mundo e iremos partir nu também. Então, nada tomaremos
do seu trabalho. Nada possa levar na sua mão. Então, nós viemos nu. Nós viemos nu para este mundo. E na hora de partir, vamos partir nus também. 1 Coríntios capítulo 6 também já disse. Realmente nós viemos sem nada e nada poderemos levar. Então, nos basta ter o que comer e beber. Então, nós somos pobres de espírito. Quer dizer que nós precisamos saber que viemos de mãos vazias. Então, agora nós iremos partir de mãos vazias. Então, tem uma música em coreano que eu gosto muito, que fala sobre peregrino. A vida é uma vida de um peregrino que vem de mãos vazias e parte de mãos vazias. Então, vir de mãos vazias, partir de mãos vazias. Então, daquele caminho que partimos, não vamos deixar os desejos deste mundo. Não vamos deixar os nossos desejos neste mundo. Não vamos nos apegar ao mundo. Então, é como uma vida que são como uma nuvem que vai passando. Então, não vamos deixar nos apegar neste mundo. Eu gostaria que isso virasse um louvor, um cântico do nosso cantor. Então, precisa compreender a vaidade deste mundo. As pessoas do mundo têm os desejos, ambições, querem abraçar essas coisas. Então, se nós olharmos para algumas pessoas, antes de entrar no seu caixão, ele fala: todos os meus bens que eu juntei, eu gostaria que possam enterrar comigo. Então, para que eu possa viver bem na próxima vida, depois dessa minha morte. Então, ele colocou muito dinheiro dentro do caixão dele, e quando estava ali para fazer o enterro, chegou o amigo dele e disse: Ei, amigo, se você levar todos esses bens, vai se tornar o quê? Um fardo. Eu vou trocar isso por um cheque para você. E o amigo foi, pegou um cheque, escreveu o valor, levou o dinheiro e os bens e deixou um cheque ali no corpo dele e o enterraram. Então pensem bem. Após a morte, você vai usar o seu dinheiro? Você vai usar o cheque? O homem, quando ele morre, ele ainda está o quê? Tentando levar as suas coisas? Tem pessoas que morrem dizendo que deixam a mão para fora do caixão. Por quê? Querem pegar alguma coisa. Até o grande rei Davi dominou todas as nações do redor, ele trouxe a paz para o povo de Israel. Nós podemos ver que existe a bandeira de Israel, que são 2 triângulos, um para cima e um para baixo, que são estrelas de 6 pontas, nós chamamos de David Star, a estrela de Davi. Ele foi o grande rei de Israel, é por isso que ele é lembrado até hoje. Ele dominou as nações estrangeiras, ele trouxe a unificação da terra de Israel. E qual foi a oração que ele pediu? Se nós olharmos a oração dele, Salmos 39, versículo 4 até 6, ele diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Senhor, para que eu possa saber que este tempo da minha vida não é nada diante de ti, para que eu possa conhecer a minha fraqueza. Então, quando ele era mais poderoso, ele disse: Senhor, faze-me conhecer o quanto sou frágil. Ele estava vivendo numa época onde ele parecia que iria dominar o mundo. Olhem para Napoleão, ele disse: no meu vocabulário não existe a palavra impossível. Mas depois que ele guerreou e ele perdeu, ele falou: eu fracassei. Eu me deparei com o impossível. Muitas pessoas foram leais a mim, mas todos eles me abandonaram. Então ele está contando que ele fracassou como um todo. E diz que Napoleão lia muitos livros. E acredito que um dos livros que ele mais deve ter lido é a Bíblia. Não sei se ele compreendeu a verdade, mas ele disse uma palavra muito famosa. Ele disse: Jesus Nazareno, tu vencestes. Esse Senhor Jesus que morreu crucificado, ele venceu. Então, quantas pessoas o amam? Pessoas que deram a vida por ele. Não é verdade? O Senhor Jesus, ele é o maior vencedor. Ele ter morrido na cruz,
parece que foi um fracasso total. Mas ele venceu o domínio da morte. Ele ressuscitou, venceu o poder do diabo, dominou sobre o pecado, salvou o espírito de inúmeras pessoas. E ele se tornou o rei dos reis que venceu a morte. Eu não sei como é que Napoleão conseguiu perceber isso. Ele disse: Jesus, Nazareno, tu vencestes. Então, mas o grande rei Davi, o que ele disse? Faze-me com esse Senhor o meu fim e as medidas do meu dia qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como a palmos, a minha vida como a palmos. Então, se você colocar uma formiga na palma da sua mão, ela vai cair. É como se fosse nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O homem está firme. Isso quer dizer que ele está dizendo: agora eu tenho sucesso, sou rico, eu estou com poder na mão. Então, quando está na firmeza também, está na vaidade. Isso quer dizer que esse homem, ele vai andando e tem a sombra, mas de repente a sombra desaparece, não é? Então, de tarde tem a sombra, mas daqui a pouco desaparece. Então, está juntando riquezas em vão. Amontou riquezas e não sabem quem as levará. Então, quer dizer que vive para as coisas vãs. Vão se inquietam. Amontam riquezas e não sabem quem as levará. Então, Senhor, realmente o que eu espero? Realmente a minha esperança está em Ti. Isso aparece em Salmos 39, versículo 4 até 7. Podem ler em casa. Vão lendo continuamente. Então, esses Salmos de Davi. Ele diz: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Davi, ele é um homem que realmente creu no seu Deus. É um homem que tem sabedoria. Então, se nós olharmos na palavra de Tiago, capítulo 4, ele diz: Que é a vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Todas as riquezas, poderes deste mundo não são nada. Então, tem homens muito realmente poderosos. Olhem Howard Hughes. Ele era um homem que já havia vários negócios, seja de hotéis, seja de cassino, de aviões. Ele utilizou a vida dos Mormons lá nos Estados Unidos. Então, os Mormons são aqueles que no mundo eles querem viver uma vida justa, mas ele foi e usou a vida deles em Las Vegas. E ele começou o negócio dele de cassinos, de apostas. E naquela época, realmente, ele era um especialista em negócios naquela época. Mas quando ele estava morrendo, ele disse para a vida dele: Nothing, nothing, nothing. Quer dizer que na minha vida não tem nada. Minha vida é zero. Olhem para Steve Jobs também, não é? Ele, depois que fez o iPhone da Apple, ele morreu em 2011. Ele é um homem bem recente. Ele morreu aos 56 anos. Então ele é um homem que conseguiu o quê? Imenso sucesso. E antes de ele morrer, ele disse o quê? Realmente eu vivi como um bobo. O Steve Jobs também. Jogue na internet, vai aparecer na hora sobre ele. Ele teve câncer pancreático. Em 2004 foi a primeira vez que ele descobriu. Depois ele fez a cirurgia. Em 2011 ele morreu. Mas antes disso, quando ele fez as palestras dele, ele também disse: realmente o homem, quando ele estiver realmente. Ele disse: quando você começar a viver a sua vida na dificuldade e você pensar na morte, você vai deixar de cobiçar. Então ele disse: realmente agora eu consegui compreender.
Se o homem tem um dinheiro suficiente somente para comer e viver, então não aquela coisa de enriquecer. Tem que procurar algo mais importante do que só enriquecer. Isso é o problema do espírito. De qualquer forma, então o rei de Israel, Salomão, esse rei Salomão, ele escreveu somente Eclesiastes, Cantares de Salomão, algumas palavras de Salmos e Provérbios. É por isso que na palavra de Eclesiastes 1:1 ele diz: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então o Senhor Deus permitiu tudo para esse filho de Davi, Salomão. Então, seja as riquezas, o poder, todas as coisas que os reis deste mundo adoravam, desejavam conquistar, Salomão recebeu tudo. Todos os reis, para se encontrarem com Salomão, traziam riquezas, joias. O castelo de Salomão era enfeitado de ouro, de pedras preciosas, tudo era banhado de ouro. Ele tinha tanto ouro. Ele fazia escudos de ouro somente para enfeitar as paredes. Ele tinha um exército poderosíssimo. Ele tinha inúmeras esposas, concubinas. Tudo que ele via com seus olhos, tudo que ele desejava, ele não hesitava de fazer. Ele ia e fazia. Onde já se viu uma pessoa assim neste mundo? Então, o Senhor Deus permitiu tudo para ele sem falta. Depois que ele usou de tudo, o Senhor perguntou: o que você achou? E agora ele está escrevendo em Eclesiastes sobre o que ele sentiu nessa vida. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, ele diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador. O pregador, ele fala porque o Senhor Deus permitiu para que ele contasse sobre isso. Então ele disse: Eu sou pregador. I am evangelist. Ele disse: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele disse 5 vezes a palavra vaidade aqui. Então, se nós olharmos até do capítulo 1 até o capítulo 12, a palavra vaidade é utilizada 37 vezes. Tudo é vaidade. Quer dizer que tudo é nada. Então, tudo é como tentar pegar o vento. É tudo em vão. Então, seria bom se este homem ele soubesse isso antes. Ele ficou tentando se assegurar nessas coisas do mundo até morrer e morreu sem saber o que era realmente importante. É um homem realmente muito insensato. Se olharmos em Lamentações capítulo 3, versículo 33 também. Fala: Por que não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens? Ou se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, Adão, após ter pecado, o Senhor amaldiçoou a terra, permitiu para que nascesse abrolhos, espinhos, para que ele suasse, para que assim ele pudesse conquistar o de comer. E a mulher, ela ficava sobre o poder do marido, submissa a ele. Então tinha que se sentir dores e se esforçar as dores de parto para dar à luz. A mulher, ela dava à luz, realmente concebe a criança, dá à luz, cria, até que possa crescer. O Senhor Deus amaldiçoa a terra por completo. O Senhor Deus permitiu o sofrimento, a preocupação para o homem. Essa é a dor que o Senhor Deus permitiu. Mas esse não é o bom grado de Deus. Então, quando o filho ele erra, você bater no filho até sangrar, isso você não está batendo porque você odeia o filho, quer que ele morra. Mas é porque o que ele errou, você quer que ele corrija. Não faça isso mais. De novo. Então, o Senhor Deus deve permitir a dor, o sofrimento. Esse não é o bom grado de Deus. Então, qual é o bom grado de Deus? O homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, a carne deste homem não foi criada aqui para simplesmente morrer e acabar, mas sim para poder entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu o seu reino, permitiu a vida do Senhor Deus, está permitindo a oportunidade para ter o reino dos céus como herança, para viver tendo toda a glória do Senhor Deus. Então, viver para essa glória do Senhor Deus, para o reino do Senhor Deus como o Senhor Deus, o homem foi criado para isso.
Mas o homem, por conta do seu pecado, ele perdeu toda a glória, a esperança diante do Senhor Deus. Então o homem, realmente por ter pecado, realmente, já que realmente todos pecaram, então eles são destituídos da graça de Deus. Então o homem, ele perdeu esse privilégio de estar diante do Senhor Deus, para o reino de Deus. Mas não acaba por aí. O Senhor Deus tem o objetivo de ter criado o homem. O Senhor Deus, ele ama o homem, ele permite a misericórdia, ele quer salvar, quer levar para o reino de Deus. Essa é a graça, a bênção que o Senhor Deus quer permitir. Então, o que o homem ele precisa saber agora? Então, ele está vivendo neste mundo, é somente um processo para entrar no reino de Deus. Então, este mundo não é um lugar que temos a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade, mas as pessoas não percebem. Então, para que as pessoas não vivam tendo desejos e esperanças neste mundo, ambições neste mundo, para não buscarem a verdadeira felicidade neste mundo. Porque as pessoas procuram, é por isso que o Senhor está mostrando, para que saibam que não existe felicidade, não existe esperança neste mundo. É por isso que o Senhor Deus amaldiçoou a terra. Como na palavra de Lucas, capítulo 15, versículo 17, nós podemos ver realmente quanto o filho pródigo, ao gastar tudo, ele disse: meu pai é rico, ele tem todas as coisas, e eu estou morrendo aqui, agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai vai me perdoar e eu irei para o meu pai. E ele foi, no versículo 18, voltou para a casa do pai. E o pai o aceitou. E o pai disse: tu é meu filho. Então meu filho estava morto, mas agora ele reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então você precisa o quê? Voltar. O filho pródigo que partiu da casa do pai, se ele vivesse uma vida boa, ele não voltaria. Pense bem, ele foi para a casa de apostas, pense bem, ele ganhou 100 vezes, ou se tornou um homem muito rico, ou ganhou sucesso. Pense bem. Ele não iria voltar, mas ele voltou porque estava morrendo. Então, neste mundo não existe verdadeira felicidade, esperança, é por isso que o Senhor está dizendo para voltar para Ele. É por isso que em Isaías, capítulo 38, versículo 17, o Senhor já disse, realmente, veja, o sofrimento que o Senhor me permite é para que eu possa ter o quê? A paz espiritual. O Senhor, Ele me dá essa grande amargura, mas agradou livrar minha alma da corrupção, da cova da corrupção, que lançastes para trás das suas costas todos os meus pecados. Então, o Senhor realmente permitiu a dor, o sofrimento para o homem, mas também amou o Espírito. O Senhor perdoou nossos pecados para a eternidade através do Senhor Jesus. Ele amou a minha alma, é por isso que me salvou da cova da corrupção. Todos os meus pecados foram lançados para as costas dele, para um lugar onde o Senhor ele não pode ver mais. Então o Senhor ele está dizendo para eu voltar para ele. Como em Isaías capítulo 44, versículo 22 também. Apaguei as tuas transgressões como a neva, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o Senhor está dizendo para voltar, porque ele já remiu. Então realmente as pessoas elas vivem neste mundo achando que tem algum desejo, tem alguma coisa boa, vão deixando o apego neste mundo, é por isso que não voltam. Como isso é ser insensato? O homem, enquanto vive neste mundo, ele precisa sentir a sede espiritual, mas já que vai vivendo como rico, não consegue sentir essa sede. Então sempre só pensa em comer, beber. Quando vive desse jeito, não consegue ouvir o suspiro, a dor espiritual, o gemido espiritual. Então, canta, come, bebe, vai dançando, e os barulhos barulhentos. O espírito está ali gritando, mas ele não percebe. Mata esse espírito. Já que buscam as coisas vãs deste mundo, não conseguem receber essa bênção espiritual do Senhor Deus. É por isso que as pessoas deste mundo
realmente estão tentando consertar este mundo para criarem um mundo feliz, um mundo ótimo de se viver, um céu neste mundo. Olhem só isso. Tentam desenvolver a ciência, a cultura, a arte, o entretenimento, e assim o mundo vai se tornando um mundo muito harmonioso. É isso que as pessoas tentam fazer, não é mesmo? Então, tudo parece que está o quê? Ótimo, não é? Então, mas isso foi amaldiçoado pelo Senhor Deus. O homem está tentando desamaldiçoar algo que foi amaldiçoado por Deus? Não tem como. Vamos procurar Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 8. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8 eu irei ler. A partir do versículo 8 ao 12. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. E aos meus ouvidos diz o Senhor dos Exércitos: é verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então, se nós olharmos essa palavra, foi escrita 2.700 anos atrás através de Isaías, o que vocês pensam sobre isso? O homem vão juntando casas e casas, reúnem campo a campo, vão construindo prédios maiores, mais bonitos, campos e campos, não é para plantarem, para viverem. Então, para que não haja brechas, não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra, sem Deus. Então, como se fosse na Torre de Babel, os homens que partiram do Senhor Deus construíram as torres altíssimas para dizerem: ah, nós podemos viver sem Deus. Nós vamos criar um mundo onde podemos viver muito bem. Então, o mundo que foi amaldiçoado pelo Senhor Deus, os homens estão tentando consertar. O Senhor Deus ele está dizendo: a meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. É verdade que muitas casas ficarão desertas. Se olhar para as construções de hoje em dia, cada país constrói um prédio bem alto para mostrarem a glória deles. 120 andares, 100 andares, 150 andares, realmente vão criando prédios extraordinários, dizendo: nossa, nós vivemos bem. Mas o Senhor ele disse: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes excelentes sem moradores. Então nós podemos ver que, como na Bíblia já disse, vão vir terremotos derrubar essas casas. Uma bomba atômica vai explodir e vai destruir tudo. Eu já disse que ficarão desertas, e até as grandes excelentes sem moradores. Quer dizer que todos vão morrer. Então, olhem para os prédios ali subindo ali nas alturas. As pessoas constroem como se vão viver milhares de anos. Não conseguem nem viver 100 anos. Olhem para na Europa, eles constroem prédios altíssimos para planejar durante o quê? Centenas de anos. Tem pessoas que constroem um pouco, morrem, depois o outro vem, constrói e morre também. Não são pessoas o quê? Esquisitas. Então o Senhor já disse que não há lugar para pessoas para morar. Eu vi na TV, na televisão, mostrando sobre
sobre os mísseis balísticos, as bombas atômicas. Ali estourou a bomba atômica e todas as pessoas naquele lugar morreram. Mas uma pessoa que estava no Pacífico, as pessoas do submarino que sobreviveram. E eles pararam no mar ali, na praia, na costa de Nova York. Todo lugar que eles iam. As construções estão ali de pé, mas não tem nenhuma pessoa viva. Então eles foram para ver, será que tem alguma pessoa viva? E ficaram procurando, procurando, girando, girando. E foram para um lugar onde havia som. E tinha um rádio diante de uma emissora que estava ligado. Então o homem, ele foi derrubado. Eles acharam que era um som sendo emitido pelo homem, mas era o apresentador que morreu com a bomba explodindo e ele derrubou uma latinha, a latinha ficou tocando no cabo e ficou fazendo barulho. Então, o tema do filme é esse, é que todos morreram. Então, seja explodindo a bomba de hidrogênio, seja a bomba atômica, então não importa, realmente todas as pessoas elas vão morrer. O Senhor Deus já preparou este mundo para ser jogado. Então todas as coisas vão se tornar desertas, grandes e excelentes sem moradores. Então eles irão se levantar na vinha e não darão mais um bato. Um homer de semente não dará mais que uma efa. Quer dizer que mesmo plantando nada vai adiantar. Por quê? Terá fome, muitas pessoas irão morrer. Hoje em dia vocês ainda acham que dá para fazer alguma coisa? Então, daqui a pouco vai acontecer uma bomba atômica, uma guerra. Olha a quantidade de países que estão com armas nucleares. Estão só esperando um para explodir o outro. Mas as pessoas do mundo falam, será? Será? As pessoas vivem pensando no será. Mas o que a Bíblia diz? Como em Isaías capítulo 28 também já disse. Eu realmente já ouvi a palavra que veio do Senhor. O Senhor já planejou para destruir todo este mundo. Então o Senhor Deus, ele já ouvi dele. Que o Senhor há de destruir todo este mundo. Quer dizer que o Senhor Deus já planejou. Quando o evangelho é pregado por todo o mundo, assim virá o fim. Então, quanto mais nós vemos, mais percebemos que estamos vivendo no último tempo. Não conseguimos nem viver nem 100 anos, mas pessoas elas vivem aqui achando que vão conseguir. Tá acordando pela manhã, as pessoas vão e se embebem do vinho. Então eles têm todas as alaúdes, com o vinho cantando, mas nenhum deles não tiveram interesse diante do Senhor Deus. Eles não pensaram no que estava por vir para ele. Então, para a própria carne, eles preparam todas as coisas, desenvolvem diversas coisas, a arte, a cultura, a música. Então, preparam o vinho também. Então, mas no trabalho que o Senhor Deus ele faz, eles não têm interesse nenhum. Eles veem as coisas que foram construídas pelo Senhor Deus, mas não pensam. Nenhum deles pensa quem construiu. Então, a história, quem é que governa? Realmente, quem é o Senhor? Então, as pessoas elas não pensam como é que vai ser o fim da história da humanidade. Então, será que o Senhor Deus não permitiu evidências para podermos crer no amor do Senhor Deus? Não, ele permitiu, mas as pessoas não conseguem crer. Então, o Senhor Deus ele permitiu seu Filho unigênito para nos salvar, fez o trabalho da salvação, mas as pessoas não pensam nisso. Então, o homem é tão maligno assim, que vive sendo o quê? Tentado pelo diabo. E é por isso. Em Lucas capítulo 17, vamos procurar Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26, a partir do versículo 26.
ao 30, eu irei ler. E como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, no tempo de Noé, toda a arca estava pronta. Noé, ele pregou a palavra. Então, o Senhor, ele já disse que haveria de julgar este mundo, entrem na arca. Noé pregou para todos. Mas as pessoas falavam, mas como assim vai existir algo chamado chuva? Como é que vai cair água? Porque naquele tempo vinha como se fosse um orvalho, uma névoa que irrigava todos os lugares. Ninguém acreditou em Noé. Todo mundo pensava que ele era como um doido. Então as pessoas, elas falavam, vamos comer, beber, casar e dar-se em casamento, como na palavra de Mateus. Realmente a mesma coisa, no tempo de Ló. Realmente Sodoma e Gomorra, quando estavam cheios de pecado. Então o Senhor Deus, ele julgou através do fogo e enxofre. Então nós podemos ver como o Senhor ele retirou a família de Ló dali, não é? Então fogo e enxofre ali. Realmente começaram a cair como se fosse chuva e destruiu tudo. Então quando nós fomos arrebatados, este mundo vai ser julgado com fogo. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, também, versículo 7. Então antes este mundo ele foi encoberto realmente pela água, mas agora essa mesma terra está sendo preservada como tesouro, se aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então olhem para os países que têm armas nucleares, não é? A Rússia é o país com o maior arsenal bélico. A quantidade de armas nucleares é imenso, mas as armas mais recentes, mais inovadoras é dos Estados Unidos. Então muitos países têm armas nucleares, mas realmente quantas bombas atômicas, por exemplo, precisam para destruir esse mundo? É somente algumas, não precisa de muito. Então se nós olharmos assim, as pessoas dizem, vamos usar essas armas nucleares. Olhem para o Putin também. Então, qualquer país que começar usando a arma nuclear, todos os outros países vão morrer. Então, o país que utiliza, ele vai para o fracasso. Olhem para a Coreia do Norte também, que tem a sua arma nuclear realmente tudo mirado, assim, apontado em direção aos Estados Unidos. E aqui na Península Coreana não é preciso. Somente foguetes balísticos realmente já conseguem acabar com tudo. Então eu vi sobre esses mísseis balísticos táticos que são desenvolvidos na Coreia do Norte. Então eles estão realmente tem uma quantidade imensa apontados para toda a Coreia, vai até pulsar. Conseguem atingir toda a Coreia. Conseguem atingir toda a Coreia do Sul. Então, quando acontecer a guerra, eles vão acertar todos os lugares ao mesmo tempo. E a Coreia do Sul vai ficar parada somente para receber o ataque? Não, ela também tem toda preparada. Então o que isso quer dizer? Quando a guerra acontecer, é quem ataca primeiro. Então quando perceberem que agora vai acontecer uma guerra, então o país que atacar primeiro vai estar na vantagem. Então pensem bem. Nós temos o que? Tantos satélites, né? Realmente na órbita, o que? Sempre estão o quê? Como espiões, estão olhando, verificando. Se tiver algum movimento estranho, ataca primeiro. Então o que é que precisamos fazer? Seja Putin, seja quem, não importa, na Rússia. Como podemos dizer? O Putin vai, bebe uma vodka. E ele, quando ele tá assim bêbado, ele fala, aperta o botão, vai.
Ele falou, é pra apertar? Ele falou, sim, aperta, vai lá. Aí vai lá e aperta. Morre todo mundo. Na Coreia do Norte também, no momento que usarem as armas nucleares, naquele dia acaba. Seja China, seja Rússia, seja Coreia do Norte, tudo a mesma coisa. Mas ao último momento, quando eles estiverem lutando, como os coreanos são tão apressados, não é? Eles vão falar o que? Ah, morre você e morre eu. Então, antigamente as pessoas falavam, ah, você morre e eu fico vivo. Não. Hoje em dia, agora é porque morre todo mundo junto. É por isso que assim, todo mundo ele vai o quê? Para o fim. Então, realmente, já disseram os cientistas que quando acontecer uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, esse mundo acaba em 30 minutos. Então, Sodoma e Gomorra também, realmente foi julgado pelo fogo. E o Senhor, ele permitiu para que nós pudéssemos ver antecipadamente na Bíblia sobre o que vai acontecer com este mundo. Então, isso vai acontecer na vinda do Filho do Homem também. Então, como na palavra de Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, vocês já conhecem, não é? Conta sobre um rico. O rico, ele tinha uma vida assim, abundante, sempre fazendo festas e banquetes. Mas na frente da casa do rico, havia um pobre mendigo Lázaro. E ele tinha os cachorros que vinham e lambiam as suas chagas. E ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Eu acredito que ele ia e repartia com os cães. Mas um dia, o rico também foi e morreu. Com a barriga bem cheia dele. Ele deve ter pego um cobertor dele e ter feito, ai, ai, estou morrendo, estou cansado. E morreu. Então pensei bem ele. Ele deve falar, nossa, estou morrendo, estou morrendo. E foi? Morreu. Então, mas o problema é depois, quando morrer. O rico morreu e depois ele foi para a perdição, ele foi para o sofrimento. Mas e Lázaro? Eu digo, Lázaro, ele morreu e ele foi para os seios de Abraão. Então, isso quer dizer que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu? Não. O rico, ele tem, não tinha nome, mas o Lázaro tem nome. O pobre, o mendigo tinha Lázaro. Lázaro significa o quê? Realmente, o Senhor é a minha ajuda. Então, a minha esperança somente está no Senhor. A esperança dele está somente no Senhor. Vive somente sendo consolado pelo Senhor. Então, quer dizer que esse é o coração do cristão. O coração dele que é de pobre. Então, uma pessoa que recebeu a salvação. Então, na realidade, tem o coração pobre. Então, a vida também é pobre e o coração também. Mas onde está a esperança dele? A esperança dele está no Senhor. Não é em outro lugar. Então, essa pessoa é o cristão que recebeu a salvação. Então, realmente, ele foi para o céu. E o pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. Então, assim, o rico é difícil receber a salvação. Então, o Senhor já disse que é difícil o rico entrar no céu. É mais difícil do que um camelo passar pela ponta da agulha. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Como é que consegue? Não tem como, né? Pense bem, isso é impossível. Então, eu já preguei para muitas pessoas ricas, seja para os empresários, realmente para várias pessoas. Mas não dá, é muito, muito difícil, não sei porquê. Eles também ouvem a palavra para receberem a salvação, mas é muito difícil receberem a salvação. Muito difícil. Então nós fazemos a missão mundial
ditos países desenvolvidos, os países que vivem bem. Olhem para nossas igrejas que estão ali nos Estados Unidos, não é? É muito difícil pregar o evangelho para os brancos lá nos Estados Unidos. Então, tirando aqueles que casaram com as nossas irmãs, realmente eles receberam a graça porque realmente casaram com as irmãs para receber a salvação. Então, mas as outras pessoas são muito poucos, é a minoria daqueles que recebem a salvação. A segunda geração é o que recebe, pelo menos. Então, tentar evangelizar para eles não dá, é muito difícil. Eles, já pela cultura, têm aquela coisa de desprezarem, eles têm essa grandeza da raça deles por serem brancos também. Na Europa, a mesma coisa. Tem muitas coisas que se apegam. Para todos os países ricos é difícil, para o Japão também. Olhem, olhem para os ricos. É muito difícil evangelizar para eles. Tem algum rico aqui? Eu falo alguém que é muito, muito rico mesmo, milionário. Então é uma grande graça, é um alívio nós não sermos milionários. E pensem bem, realmente antes eu vivi uma vida muito pobre. Eu acredito que não tem pessoas que viveram realmente mais pobres do que eu. Realmente são poucas as pessoas. Então, mas isso é o que? Um grande alívio diante do Senhor Deus, porque permitiu para que eu pudesse receber a salvação. Eu, depois da quarta série, voltei do refúgio da guerra. E na quinta série, eu não tinha o que comer, não tinha lugar para morar, não tinha o que fazer. Então eu fui, trabalhava já desde o... E eu que trabalhava, ganhava dinheiro para poder pagar a escola, para poder estudar. Então várias vezes eu pensei, será que eu vou lá e me mato? Então desde o ensino fundamental eu frequentava a igreja também. E eu já sabia que o Senhor Deus existia, que existia o Espírito, que existia o céu e o inferno. E eu ficava pensando, eu preciso ir para o céu, eu não posso ir para o inferno. Então eu comecei a falar, eu vou ler essa Bíblia. Comecei a aprender a palavra. E acho que é assim que eu consegui receber a salvação. Porque se eu tivesse nascido na casa de um rico, dizendo, eu vou viver assim, aqui, assim, assado, será que eu teria ido para o céu? Realmente é um alívio eu ter vivido uma vida dessas aqui agora. Então todo o sofrimento que eu passei, agora eu posso ir para diante do Senhor. É por isso que uma pessoa pobre pode receber a salvação. Uma pessoa pobre tem uma maior chance de receber a salvação. O rico tem uma chance muito baixa de receber a salvação. Eu não estou dizendo que todos os ricos vão para o inferno. Mas eu falo que se eles forem pobres de espírito, podem receber a salvação. Então quem é pobre de espírito, realmente vem de mãos vazias e vai de mãos vazias. Pode conhecer a verdadeira felicidade. Então tem os pobres, realmente que ouvem a palavra e recebem a salvação. Realmente tem pessoas ricas que estão morrendo e num curto período de tempo é difícil ouvirem a palavra e não conseguem receber a salvação. Mas também tem muitas pessoas no mundo que vivem apegadas nas coisas deste mundo. Então, realmente não pensam no diante do Senhor Deus. Até as pessoas pobres, porque estão ocupadas querendo ganhar dinheiro nessa vida e não conseguem pensar no Senhor Deus que está por vir. Como na palavra de Jó, capítulo 21, versículo 7 em diante, nós podemos ver Jó. Jó, ele era um homem que servia muito bem o Senhor Deus lá na Ásia. Ele era um homem realmente por volta de 3.000 anos atrás. Ele servia o Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu a riqueza para ele. Ele tinha os seus 7 filhos. Então ele tinha inúmeros, realmente, bois, gados. E o Senhor realmente foi e elogiou a Jó na frente de todos. E o diabo estava ali. E o diabo disse, mas Senhor, ele está servindo o Senhor porque o Senhor permitiu que riquezas para ele. Realmente ele não está servindo ao Senhor Deus porque ele é um bom homem. Tome as coisas dele para ver, ele vai murmurar na hora. O Senhor disse, então vamos ver. E disse para não tocar nele, mas podia tocar no restante. Então ele tinha 7 irmãos, 7 filhos e filhas, mas todos eles morreram num acidente dentro da casa, onde desabou e matou todos. E ele perdeu tudo.
realmente seja nas catástrofes, ladrões vieram e tomaram todos os seus bens. Mas Jó disse, realmente quem deu é Deus, e quem toma é Deus, então Deus seja louvado. E é por isso que o Senhor Deus disse, olhe só, realmente já fizemos tudo como você havia dito. Mas Jó, ele não murmurou. Ele está guardando a sua pureza diante do Senhor. Ele fala, ei, Senhor, ele está guardando porque ele tem saúde. Tome a saúde dele para ver o que acontece. E ele com certeza vai murmurar ao Senhor Deus. Então o Senhor disse, então só não toque na vida dele. Da cabeça aos pés, realmente deu uma doença para ele. Então ele estava sofrendo, realmente coçando o corpo com a telha. Então e ele começou a pensar, por que que eu nasci? Como é que eu nasci? Realmente era melhor que eu nem tivesse nascido, se eu tivesse morrido. Porque ele estava passando por um grande sofrimento. Mas mesmo assim ele não murmurou contra o Senhor Deus. Então esses temas vocês podem ler em Jó, que vocês vão saber mais detalhadamente. Depois que ele passou por essa tentação, o Senhor Deus permitiu em dobro para Jó. É por isso que se nós olharmos em Tiago capítulo 5 diz para nós aprendermos a paciência de Jó. Então realmente Jó, ele não fez isso porque ele tinha pecado. Mas em qual seja a situação, Jó tinha a fé de que ele iria conseguir tudo, perseverar diante do Senhor Deus. Então para nós também, realmente nós podemos dizer que a exemplo de Jó é para nos mostrar que tem o quê? A imensa glória do Senhor Deus vindoura para nós. Então nós podemos guardar a fé diante do Senhor Deus. Como em Romanos capítulo 8, quem nos separará? Realmente seja a tempestade, a nudez, a espada, a fome também, não ter dinheiro, a morte. Realmente nada pode nos separar do amor de Deus. Então o Senhor ele está nos ensinando que testa esta fé, para que assim nós possamos ir para diante do Senhor Deus. Então esta é a palavra do treinamento do Senhor Deus. Mas se olharmos em Jó capítulo 21, versículo 7 em diante, Jó ele fala, como assim os ímpios estão prosperando? Por que os ímpios envelhecem e ainda se robustecem em poder? Na sua adolescência, se estabelece a eles perante sua face, os seus renovos perante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor. A vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Tudo o que é muito bom. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Então, quando eles morrem, eles não têm sofrimento, mas o Senhor diz o quê? Pode ser sim assim. Por quê? O ímpio ele pode receber o castigo diante do Senhor Deus. O justo também recebe, mas o justo recebe para ser o quê? Treinado para o futuro. Mas o que o Jó está dizendo aqui? Ele está aqui se questionando, dizendo como assim os ímpios eles vivem tão bem, eles podem envelhecer, se robustecem em poder, multiplicam os seus filhos. Neste mundo nós podemos ver os ímpios que se enriquecem, os ímpios que podem gritar por aí. Então parece que o Senhor Deus nem julga. Parece que os filhos eles se multiplicam, dançam por aí. Então, mas esses dias se passam rapidamente. Ele fala no versículo 13, na prosperidade gastam seus dias e no momento descem à sepultura. É como se fosse um porco preparado para a ceia. Ele é cuidado para quê? Para depois ser morto no dia. Então olhem para os ricos. Vocês podem pensar, ele é o porco da ceia. O porco do banquete. Não precisam ter cobiça, inveja deles. Não precisam cobiçar uma vida dessas. Então, porque se eles não se arrependerem, não receberem a salvação, vão para a perdição. Então, se nós olharmos na Bíblia jamais o Senhor ele elogiou os ricos. Nunca elogiou os ricos. Como na palavra
de Provérbios, capítulo 23, versículo 5, realmente já nos disse para nós não nos enriquecemos, não fixarmos as coisas deste mundo. Ele fala, porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada? Você está buscando algo que não é nada? E certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então não é para se dedicar, para se tornar rico. Não é para buscar as coisas vãs. Então os bens, eles criam asas e voam a qualquer momento. Algumas pessoas falam, é só segurar para não deixar voar. Compra um imóvel. Olhem só isso. Hoje em dia tem pessoas que compram ouro, não é? Porque estão falando que estão com dificuldade, então o ouro está bem caro. Então no Banco da Coreia também, Banco Central, olha quantas pessoas estão ali depositando ouro. Então tudo guardado, então tá ótimo, não é? Mas não precisa se preocupar que esse ouro vai embora sozinho também. É uma pessoa realmente muito insensata. É por isso que na palavra de Tiago, capítulo 1, realmente ele já disse, realmente escutai, ó, ricos. Então realmente irão chorar, irão estar em lamento. Porque realmente irão chorar, irão se lamentar pelo sofrimento que está por vir. Então nós olhamos para as pessoas deste mundo e parecem que são pessoas o quê? Muito infelizes, tristes. E olhem só para para essa votação, essa eleição que nós estamos tendo agora dos nossos parlamentares. É incrível, não é? Um brigando com o outro, xingam, difamam a vida do outro. Então, as pessoas que receberam a salvação não devem entrar no meio dessa disputa. Então, olhem para esses políticos. Então realmente é medonho. É um xinga o outro, um querendo pisar o outro. Então o rico também. Daqui a pouco ele adoece. Daqui a pouco ele morre. E é por isso. Para receber a salvação, nós precisamos saber que é uma imensa bênção. Então, uma pessoa pobre receber a salvação, a chance é muito maior. É por isso que um rico, quando ele tem um coração pobre, pode receber a salvação. Tem pessoas que a carne é pobre, mas o coração é muito rico. Essa pessoa, ela é rica pro futuro. Já viram uma coisa dessas? Então, eu tentei pregar para uma senhora que fazia uma vendinha. Mas ela falou, nossa, a igreja é só para lugar para rico, não é para lugar pobre como eu. Céu, inferno, não dá para ficar pensando nisso. Ah, agora eu estou aqui alugando essa minha vendinha e eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar uma loja própria. E eu perguntei, o que vai fazer depois da loja? Ela falou, vou construir um prédio. E depois, vou construir 2 prédios. E depois, não tem fim. Não tem fim. Então depois quer comprar um carro. Depois do carro, comprar um avião. Quem está rico com o coração vai continuar sendo rico. É por isso que se olharmos em Salmo 62, versículo 10, ele fala, não confieis na opressão, nem vos ensoberbeis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Não é para depender da sua riqueza. Nós que recebemos a salvação podemos ganhar bens também, não é? Seja nos nossos negócios, seja nos nossos imóveis, podemos ganhar os nossos bens de alguma forma. Mas não é para perder o seu coração nessas coisas. Com esses bens, como é que você vai utilizar? Isso é o mais importante. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Vocês conhecem muito bem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas que tem no mundo e as coisas que são do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, todas as coisas boas de se comerem. Essas coisas elas vêm do mundo. Todos os desejos deste mundo, tudo isso passa também. Então somente aquele que faz a vontade do Pai que permanece para sempre. Então esses versículos estão aonde? Estão na lápide, do J.R. Moody, um grande pregador dos Estados Unidos. Então essa é a vontade do Senhor Deus. Qual é a vontade do Senhor Deus? A vontade do Pai é esta, e para que todo aquele que veja o seu Filho e nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa pessoa não perece, ela vai permanecer para sempre. Então, mas as pessoas que perderam o coração, então, realmente é muito difícil as pessoas que estão com o coração rico receberem a salvação. Mas em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 já disse. Então, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para ele, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, o Senhor, ele veio como pobre. O Senhor, na verdade, é o Senhor que governa sobre todas as coisas. O Senhor é o que, na verdade, é o rei dos reis, rei de um grande exército de anjos. Ele é aquele que está sentado no trono, à destra de Deus. Não existe nenhum homem mais rico que o Senhor Deus. Mas esse próprio Senhor, ele se empobreceu. A qual ponto? De nascer no corpo de uma virgem, nascer em Belém, nascer em uma manjedoura de um animal, nascer como filho de um carpinteiro, viver 30 anos como um pobre, 30 anos como um filho pobre, mas nenhuma pessoa soube que ele era o Filho de Deus, o Cristo. Como é que eles iriam saber? Durante 3 anos e meio na vida que ele viveu, realmente ele não tinha lugar para repousar a sua cabeça, ele sempre pregava a palavra em Jerusalém, de noite ia para o Monte do Calvário, dormia realmente recebendo o orvalho, realmente sendo perseguido. Realmente depois ele foi julgado, sentenciado à morte de cruz e morreu. Então, para todo aquele que é pendurado no madeiro é amaldiçoado. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, ele foi amaldiçoado por nós, ele morreu por nós. E o Senhor Jesus, nascendo numa manjedoura, pegou emprestado a barriga de Maria, emprestado. Então, como filho de José, tudo o Senhor Jesus, ele pegou emprestado. Seja o túmulo, então tudo foi pego emprestado. A única coisa que era do Senhor era a sua cruz. Olhe como ele viveu uma vida pobre. Como Isaías capítulo 53, versículo 2. Porque foi subido como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era como se fosse o quê? Um renovo perante ele. Uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentando no sofrimento. Nós também o quê? O desprezamos. Não fizemos dele causa algum. O povo de Israel o abandonou. Por que ele se empobreceu? Por que ele se tornou assim? Porque realmente sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Quer dizer que nós fomos salvos por ele. Quer dizer que nós podemos receber essa graça, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós recebemos em pessoas ricas que podem entrar no reino do Senhor Deus. Porque pela sua pobreza, nós fomos enriquecidos. É por isso que o Senhor, para nos salvar, ele se tornou uma pessoa muito, muito pobre. E assim também. Nós podemos ver o apóstolo Paulo. Ele compreendeu a graça do Senhor Deus. Ele estava passando fome, frio, sede. Realmente, muitas vezes ele quase morreu.
Estava ali realmente fome, frio, sede, nu. Foi torturado diversas vezes, foi capturado e aprisionado. Diversas vezes quase morreu. E foi levado para Roma para ser como prisioneiro. E ele ficou ali durante 2 anos, mais de 2 anos, sendo julgado, sentenciado, e depois foi morto. Então, mas o que ele fez? Ele enriqueceu a muitos através dessa sua pobreza. Apóstolo Paulo também. Ele se empobreceu para a salvação de muitos. E assim, apóstolo Paulo, ele já disse. Então, no corpo de apóstolo Paulo, ele tinha doenças. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, nós podemos ver que o mandamento, a revelação que o Senhor Deus permitiu para ele, para que ele não se tornasse muito arrogante, o Senhor Deus permitiu o quê? Espinho na carne. Espinho na carne dói muito, mas você não morre. O Senhor Deus permite um sofrimento imenso, mas para que não morresse. Se olharmos em Gálatas capítulo 1 também, a igreja de Gálatas falava, se possível, eles iriam tirar o olho para me dar. Então, eu acredito que ele tinha o que? Perda de visão também. Ele escreveu 14 livros do Novo Testamento, mas as outras pessoas escreveram por ele. Então, por fim, ele estava escrevendo e os olhos dele estavam muito ruins da visão, é por isso que ele escreveu bem grande. Então, ele estava ficando cego. Então, para a igreja de Gálatas, realmente ele já disse que eles o receberam diante do Senhor Deus e ele já tinha doenças de pele. Ele orou diante do Senhor Deus 3 vezes pedindo para que tirasse essa doença. Mas o que o Senhor Jesus disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele já disse, eu sou forte, somente quando estou nessa fraqueza, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, porque pense, ele se tornar um coração arrogante, poderia ser que o poder do Senhor Deus partisse dele. E não somente para o apóstolo Paulo, mas para muitos espíritos, para que possa ser pregado esse evangelho. Realmente, olha quantas pessoas realmente que sofreram, realmente não conseguiram comer nem beber, passaram por diversos sofrimentos, dores, foram mortos também. Então é por isso que nosso espírito foi salvo. Mas os cristãos, como que eles possuem algum desejo neste mundo? O Filho de Deus veio para este mundo, foi negado, foi aprisionado, foi torturado, foi perseguido, foi morto para este mundo. Então qual é o desejo que o cristão teria neste mundo? Nós também. Tem tantas pessoas que ainda não receberam a salvação. Para pregarmos o evangelho para essas pessoas, nós precisamos nos sacrificar. Nós precisamos nos fazer pobres. Então, para salvar o espírito de muitos, para que possamos enriquecê-los. Então, nós éramos pobres, mas como nos tornamos ricos? Nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós agora temos uma vida eterna. Nós temos agora esperança eterna de entrarmos no reino do Senhor Deus. Onde já se vê uma pessoa mais rica do que a gente? Não tem. Mas o sofrimento de toda a nossa carne é um sacrifício que eu preciso fazer para que os outros sejam salvos. Eu me faço pobre pela riqueza de muitos. É por isso que o Senhor disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, para podermos salvar outros espíritos, nós também precisamos nos fazer pobres. Então, realmente, assim nós precisamos trabalhar para que muitos espíritos possam receber a salvação. Vou pregar até aqui, vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso, que nos ama. Nós todos que vivíamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, nós merecemos receber o castigo, a perdição eterna. Mas através do seu grande amor e misericórdia por nós, o Senhor suportou toda a dor. Agradecemos por essa sua graça. Senhor, nós todos que fomos salvos, estamos diante do Senhor Deus. Que seja pelo seu evangelho, seja pelo Senhor, que nós possamos viver como o Senhor, para nos empobrecermos pelos outros espíritos.
para que os desejos dessa carne, deste mundo, não se apossem de mim, mas que eu possa depender do Senhor, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus. Que o Senhor permita para que todos nós realmente possamos viver diante do Senhor, possamos ser conduzidos pela sua santa vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.